Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil. Será que o Banco do Brasil é uma grande oportunidade olhando para o ano de 2026 em diante? Será que o banco está barato? Até porque agora o preço sobre valor patrimonial das ações do Banco do Brasil está nos níveis menores de sua história. Hoje ele está negociando por um PVP na faixa de 0,63. Isso aqui é preço de pandemia, tá? Então o banco está tão barato quanto a época da pandemia. E existe aqui um fator escondido sobre o Banco do Brasil que o mercado não quer que vocês descubram, que poderia fazer com que a ação dobrasse de preço e ainda no futuro, tá? Trabalhando no longo prazo com a recuperação do resultado, ele poderia voltar a pagar um belo dividendo para os seus acionistas. Vamos comentar sobre essa provável recuperação do Banco do Brasil e também aí, né, quando que isso poderia acontecer e qual seria o impacto no bolso do investidor. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que ele representa aí 38,56% da carteira. E em segundo lugar está aqui o Itaú, representando 29,33% da carteira. Quase 30% arredondando, né? Basta a ação subir aqui um pouquinho que já bate 30% da carteira. Então a carteira inteira é composta por bancos. Por enquanto, né? Se o setor bancário ficasse muito caro, outras empresas poderiam ganhar peso, como Petrobras, né, Vale, ou até mesmo outras ações aí que eu possa seguir de olho, olhando para o longo prazo. O Banco do Brasil, pessoal, só retrocedendo, se a gente pega aqui, né, ele numa lupa de um ano, perceba que as ações estão sangrando, né, caindo mais de 26%, pegando desde o seu último topo, que foi R$ 29,00. Isso aqui, claro que tem uma justificativa plausível. O aumento da inadimplência no agronegócio. O Banco do Brasil, de 2024 para 2026, teve uma queda expressiva de resultados. Um banco que lucrava na região de 37 a 40 bilhões em 2024, chegou aqui nesse ano com 20 bilhões, tá? Perceba que o banco ele teve uma queda, comparando com o seu último topo histórico, de mais de 40% no seu lucro. Então o banco teve um tombo. Mas isso aqui tem uma explicação. Não foi por perda de fundamento, tá? Não foi. Foi uma coisa muito parecida que aconteceu com o Bradesco no ano de 2023, aumento da inadimplência. Porém, para o Banco do Brasil foi para o setor agro, né? O agronegócio ele é cíclico. Quando há uma desvalorização no preço das commodities, na soja, do milho, o produtor rural fica endividado, o Banco do Brasil, por deterem mais de 50% de fatia de mercado no agro aqui no país, ele fica deficitário. Ele precisa provisionar mais, né? Tanto que a gente pega aqui, ó, na linha do demonstrativo financeiro do Banco do Brasil, a gente vê que o primeiro tri, a receita líquida foi boa. Foi aqui 78 bilhões, né? De receita líquida, o banco deu uma boa receita, né? Margem financeira, lucro bruto também foi bom. Foi parecido aqui, ó, com 2025, parecido, né? Com o quarto tri de 2025. E o banco, olha o lucro aqui, ó. O que tá comendo o resultado do Banco do Brasil é a inadimplência, porque se o banco reduzir a inadimplência, ele pode voltar a lucrar como ele estava lucrando antigamente, na casa de 7 a 9 bilhões por trimestre. Então perceba que a qualidade do banco tecnicamente segue a mesma. Ele só está tendo que provisionar para cobrir esses calotes, né? Por parte dos clientes, por parte do agro, pessoa física, que também acaba contaminando um pouco a carteira de crédito dele. Então, o caráter cíclico do Banco do Brasil exige para nós uma lição que não pode ser ignorada. Banco do Brasil não pode ser comprado a qualquer preço. Se você pagar caro, você pode perder dinheiro. Claro que se você tem ações do Banco do Brasil desde o Plano Real, olhando lá desde os anos 2000, você está com uma rentabilidade excepcional, porque o Banco do Brasil, desde o Plano Real,
a ação dele custava ali por volta de 22 centavos, tá? Mais ou menos ali nos anos 2000. E hoje a ação do banco, se você pega aqui, até separei um documento para vocês aqui no Word, tá? Para vocês verificarem aqui, ó, no aplicativo Hub3, que é um aplicativo muito bom para se analisar ações. Você tem aqui, ó, cotação atual 20 e 20,90, dividido por 0,22, o Banco do Brasil se valorizou 9.400% numa lupa de mais ou menos aí 26 anos. Então, se você coloca isso aqui em taxa composta, em juro composto no longo prazo, o Banco do Brasil, ele se valorizou aproximadamente, pessoal, 9.500%, né, para arredondar aqui, você teve aí 19,21% ao ano. Somando com proventos, porque o banco paga provento para o seu acionista, 19,21, provento médio do Banco do Brasil no longo prazo foi de 8,5%, o banco deu uma rentabilidade de 27% ao ano na média. Perceba que superou vários índices de inflação e superou aqui, consequentemente, a renda fixa. Só para você ter ideia, se você tivesse investido, vamos supor, 100 mil reais em ações do Banco do Brasil, colocando 27% ao ano numa lupa de 26 anos, sem fazer mais nenhum aporte do bolso, você teria transformado esse dinheiro em quase 50 milhões de reais, o que já te deixaria aposentado, ganhando uma renda superior a mais de 50 mil no mês. Até porque seu preço médio ajustado por dividendos foi reduzindo ao longo do tempo. Então hoje, se ele paga R$1 por ação, seu preço médio pode ser 4, 5, 2 reais. Pelo tanto de dividendos que recebeu da posição, o seu preço médio foi diminuindo ao longo do tempo. A prova viva aqui da minha carteira do canal, que meu preço médio em Banco do Brasil na realidade é de 11 reais. Pode estar aparecendo aqui 24, mas aqui é nominal. Quando eu coloco todos os dividendos que eu recebi de Banco do Brasil e incluo a rentabilidade, na verdade, o meu preço médio real para eu começar a ter prejuízo nas ações do Banco do Brasil seria abaixo de 11 reais. Então, qual que é a probabilidade de hoje o Banco do Brasil vir para baixo de 11 reais? Nula, porque isso colocaria um banco a um preço sobre valor patrimonial na faixa de 0, pense bem, tá? Hoje o valor patrimonial da ação do Banco do Brasil fica em R$34. Então o banco precisaria estar em 0,32 o valor patrimonial. Isso aqui é irreal. Nem o Banrisul negocia com isso, com uma qualidade inferior ao Banco do Brasil. Então, quanto mais o tempo se passa com ações, menos dinheiro você tende a perder e menos tem probabilidade de perder dinheiro, porque o tempo vai se estendendo, dividendos você vai recebendo e, por consequência, a sua rentabilidade tende a ser alta. Vamos colocar aqui, ó, desde o início, né? O Banco do Brasil me proporcionou 95% de rentabilidade desde quando eu comecei a colocar o banco dentro da carteira. Ó, pra vocês verem, Pablo, sua carteira é de mentira. Olha aqui, ó, no Invest, ó, eu invisto diretamente pela corretora do Nubank, tá? Então, pra quem fala aí, o Pablo é um mentiroso, a carteira dele é de mentira, pessoal, isso não é verdade. Pra que eu iria mentir pra vocês? Pense bem, se eu fosse mentir aqui, acha mesmo que eu colocaria só um patrimônio de 200 mil reais? Eu iria colocar milhões, ia colocar 10, 20 milhões e vocês iriam acreditar. Então, por isso que eu falo, né? Meu propósito aqui no canal é ser sempre sincero. E perceba, a corretora é a Nuinvest, né? Corretora do Nubank, que hoje é totalmente mobile. Se eu pego aqui ó, a minha rentabilidade, 95% de rentabilidade, colocando aqui numa lupa de mais ou menos 4 anos, o Banco do Brasil me proporcionou ao ano, já considerando a queda nas ações, por isso que o tempo é um fator crucial para você no longo prazo. O Banco do Brasil me deu 18% ao ano na média. Se o banco dobrar de preço, essa rentabilidade pode pular para 38%, 40% ao ano. E o Banco do Brasil já deu essa rentabilidade em períodos de estresse. Prova disso aqui, ó. Para quem pega o banco na baixa, consegue multiplicar em várias vezes o seu capital. 1.500% de alta em 2004, 2016 300% de alta, já colocando proventos junto, nem se fala, né? O retorno foi ainda mais expressivo. Então, assim, nada é recomendação de compra ou de venda, tá? Não estou recomendando nada aqui para vocês. Você necessita estudar, você tem que ver o que faz sentido para você. Mas, em particular, eu vejo valor em Banco do Brasil. Essa crise que está acontecendo é muito parecida com a do Bradesco. Tá bom, Pablo, mas olhando daqui para frente, será que é uma oportunidade? Ó, o banco deu um guidance, né? Na faixa de 18 a 22 bilhões. Supondo que ele fique na banda mais inferior do guidance, indo para 18 bilhões, até porque o banco já projeta uma recuperação a partir dos próximos trimestres. Pablo, mas a gestão só fala em recuperação e não recupera. Pessoal, calma lá, calma lá. No ano de, aqui nesse resultado aqui, ó, do quarto trimestre de 2025, o resultado foi inflado por efeitos pontuais, não teve recuperação, tá? Na verdade, o lucro aqui
foi de 3,8 bilhões, já descontando esse efeito tributário que inflou o resultado do Banco do Brasil. Então o banco está tendo queda desde o ano passado. Então, ó, o banco teve queda, leve alta, queda de novo, aí o banco vai ter uma recuperação já projetando para os próximos trimestres, a famosa recuperação em W, como já diz a gestão. Eu não gostei muito dessa gestão do Banco do Brasil, tá? Vou ser sincero aqui com vocês, por quê? Não pelo fato do lucro líquido do Banco do Brasil ter caído, porque eles erraram na concessão de crédito. O agro, por mais que seja um fator de detrator aqui no Banco do Brasil, era para o banco ter uma queda menor. Pelo menos ele vindo ali para uns 5 bilhões, 6 bilhões. O banco caiu para 3,4 bilhões. Tá vendo como a gestão faz importância? Então, assim, por isso que a gente tem que investir naquele tipo de ação que é a prova de idiotas. Qualquer gestão ruim que pegar, o banco ainda vai continuar sendo lucrativo, que é o caso do Banco do Brasil. Então basta uma leve redução da inadimplência, esse resultado do Banco do Brasil já vai voltar a crescer novamente, tá? Porque o banco é sólido, ele cresceu na margem financeira, segue reduzindo, ó, se você ver aqui, ó, o banco ele tem um bom índice de cobertura, bom índice de eficiência, o melhor aqui do país. O banco cresceu a sua carteira de crédito, mesmo num cenário pressionado, e perceba, a inadimplência já parece estar chegando numa estagnação, já houve uma baixa em relação, né, ao trimestre passado, o que tudo indica que para os próximos trimestres uma recuperação gradual pode sim acontecer. Outro ponto positivo que fortifica a minha tese de que nos próximos resultados o Banco do Brasil vai ter recuperação, ficando nessa banda de 18 a 22 bi, a minha prova é o quê? É que esse fluxo de vencimentos ocorreu aqui, ó, fortemente para o primeiro trimestre de 2026, tá? Olha os vencimentos aqui em julho, pessoal, é muito alto. Então perceba que o Banco do Brasil, ele ficará pressionado nesse trimestre. Já para o próximo tri, olha aqui em agosto, ó. Em agosto, o banco já vai ter uma melhora nesse fluxo de vencimento, pode abrir margem para uma recuperação. E aí esse fluxo de vencimento vai se reduzindo. Consequentemente, a gente pode esperar o seguinte, esse tri, ele lucrou 3,4 bilhão, provisionando grande parte desse vencimento. Para o próximo, ele pode ter um lucro de 4,2, já teve uma melhora. Para o próximo, com uma queda mais ainda do vencimento, ele pode ter um lucro na faixa de 4,7 e para o próximo, tá? Ele poderia ter um lucro na faixa aí de 6,2, encerrando o seu guidance em 18 bilhões. Então, por isso que eu prevejo essa recuperação em W no Banco do Brasil. Não foi palavra minha, foi palavra da própria gestão. Mas essa recuperação não é a gestão que é magnífica, isso aqui é o mínimo, tá? É o mínimo que o banco está fazendo para se livrar da crise de inadimplência no agro. Qualquer gestão faria isso. Até a gestão mais ruim do planeta conseguiria prever aqui esse fluxo de vencimento. Eu não vou ficar aqui passando pano. Essa gestão, na minha opinião, não é boa, tá? A gestão errou na concessão de crédito, reajustou esse guidance várias e várias vezes, mas, pessoal, o Banco do Brasil é uma empresa sólida e à prova de idiotas, por isso que ele continua gerando, né, um bom resultado. Então imagina o gatilho se o Banco do Brasil tiver essa leve recuperação. As ações poderiam se valorizar, até porque ó, o mercado não está mais trabalhando na tese de dividendos, na tese de rentabilidade, está trabalhando na tese de recuperação. Hoje o PL do Banco do Brasil, 117 bi, dividido por 18 bilhões, no pior dos cenários, é na faixa de 6,5. É barato, porque a média do banco é ser cotado por um PL de 11, de 10, em mercados eufóricos. Então, trabalhando em recuperação, o Banco do Brasil teria um potencial de alta de 53% na cotação. E por se tratar de uma empresa cíclica ligada ao agronegócio, quando o PL se estica, pelo menos de maneira temporária, você observa uma oportunidade, porque você sabe de que, né, o cenário que está atualmente agora tende a ser pontual. Preço sobre valor patrimonial, o patrimônio líquido do Banco do Brasil continua aumentando, e hoje o novo PVP, pegando aqui, ó, o valor patrimonial, né, que é a divisão do patrimônio líquido dividido pelo número de ações, está em R$ 34,00. Então, cotação atual dividido pelo novo VPA, o Banco do Brasil está por 0,61 vezes o seu valor patrimonial. O banco negocia em mercados de alta em 1,5 vezes. Então, você já teria um potencial de alta para Banco do Brasil de mais ou menos 145% na cotação, denotando que o banco estaria muito barato, inclusive mais barato do que o Banco Bradesco, porque ele está passando por algo muito parecido com o do Bradesco ali na crise de 2023, tá? Então hoje o case de Banco do Brasil é recuperação de dividendos futuros, até porque se o banco recuperar o resultado lá no futuro, você tem um PL por 3 vezes, 1 dividido por 3 vezes aqui um payout de 45%, o Banco do Brasil te daria 15% ao ano em dividendos,
com a recuperação do balanço. Então, para quem está olhando lá na frente, pode ser uma oportunidade. O retorno embutido na ação, colocando um dividendo de 13 mais uma taxa de crescimento de 11,2 e mais um re-rating, o Banco do Brasil daqui para frente poderia te trazer uns 34% ao ano na média, pelo menos para os próximos 4 a 5 anos com a recuperação do resultado, isso aqui sendo conservador, até porque a gente não sabe quanto a ação vai se valorizar. Geralmente quando o banco tem esse ciclo de recuperação, há um momento favorável de Bovespa, fluxo de capital estrangeiro entrando, o banco fica bem precificado. E aí olha essas altas que acontecem, né? Você pode tanto se beneficiar de uma grande alta no preço das ações, porque o banco já está bem amassado, tanto que saiu esse resultado, o Banco do Brasil nem caiu, por quê? Porque já está precificado. O mercado já sabe que esse ano será ruim para Banco do Brasil, né? Então, hoje a ação a R$20 já poderia, para quem está olhando para uma lupa de longo prazo, não é nada para agora, de longo prazo, pode ser sim uma oportunidade e nada se trata de recomendação. Poderia trazer mais rentabilidade do que o Banco Itaú e ainda poderia trazer mais rentabilidade do que o Bradesco. Porém, saiba, o Banco do Brasil é cíclico, então, consequentemente, você vai ter mais rentabilidade, em contrapartida você vai ter mais dor de cabeça. Olha, as quedas são violentas, tá? Banco do Brasil costuma cair mais de 60%, ó, 40% de queda aqui, caiu aqui, ó, mais de 50%. Caiu aqui na greve dos caminhoneiros, mais de 40%. Então, o crescimento não é em linha reta. O banco ele traz rentabilidade, porém como uma montanha russa. Em momentos de depressão, de queda, você se aproveita para comprar barato. É para o investidor que tem mais estômago. Eu, particularmente, tenho mais estômago, tanto que eu tenho o Banco do Brasil quase 40% da minha carteira total. E vem aqui no curto prazo sofrendo, porém, entre aspas, né? Porque na realidade eu estou no positivo, pegando numa lupa de longo prazo, o banco já me deu uma boa rentabilidade. Agora, para encerrar aqui o ponto final que eu queria colocar para Banco do Brasil, pelo preço justo do Graham, a ação também está bem descontada, mesmo com essa crise do agro, a ação estaria por um preço justo de R$51, que dividido por este preço atual, você teria um potencial de alta de 145% na cotação, denotando que você tem um potencial de dobrar de preço, fora também esses bons dividendos que o banco pode pagar com a recuperação do lucro. Então, o curto prazo tende a ser avassalador, mas o longo prazo, provavelmente o Banco do Brasil vai recuperar a sua rentabilidade. Ele nem precisa se recuperar para aqueles 20% de ROI, basta ele recuperar para uns 14, 15, já tá bom. O mercado já vai pagar mais caro pelas ações, fora também que o dividendo já consegue voltar para um patamar mais confortável, pelo menos de 6 a 7% ao ano, que é a normalidade aqui do Banco do Brasil, olhando para uma lupa mais longa, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é essa perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira, gostaria de realizar mais alguns investimentos se ele tivesse ali a R$18, R$17, tá? Que aí já seria um bom preço para ficar de olho em Banco do Brasil por longo prazo, porque aí ficaria bem barato, cotado por 0,5 vezes o valor patrimonial. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!